Irmãos, vamos meditar hoje em Provérbios 29, versículo 17. E o tema da mensagem hoje é: a nossa família é uma bênção. A nossa família é uma bênção. Amém? Provérbios 29, versículo 17, que diz assim: castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Amada igreja, pode se assentar. Vamos tecer alguns comentários em cima desse versículo aí. Irmãos, a legislação, as leis hoje aqui no nosso país, ela faz uma certa restrição dessa palavra castigar o filho. Aqui não quer dizer para você espancar o seu filho, não. Está falando aqui, literalmente, uma figura de linguagem. Isso aqui é para você educar o seu filho, corrigir seu filho, punir o seu filho, quando ele é pequeno. Para você fazer o quê? Para você ter o controle depois sobre a vida dele, porque está falando, castiga o teu filho, te dará descanso. Te dará descanso, porque ele vai ser o quê? Uma pessoa que vai estar verdadeiramente sendo educada por você, por dar medo de você, respeito do pai, respeito da mãe, e te dará delícia à tua alma, porque depois, quando ele crescer, você já tiver mais de idade um pouco, você não tem controle mais não. Então, irmãos, nós já vamos explicar isso aí. Hoje tem muitos maridos que são uma verdadeira criança. Tem muitas esposas que são uma verdadeira também criança. Mas não estou falando a criança de ser uma pessoa inocente, não, porque está faltando maturidade para resolver certas coisas, para entender aquilo que está se passando na sua casa. Então, mas às vezes a gente quer julgar o filho daquele casal, mas aquele marido, aquela esposa que hoje estão casados, lá atrás, talvez eles não tiveram esse entendimento aqui desse versículo, talvez eles não foram castigados ou corrigidos pelos seus pais. Eles foram crescendo assim de qualquer jeito, só, não faz isso não, meu filho, não faz, mas está fazendo, e vai crescendo, e o tempo passa rápido. Então, irmãos, sempre lembrando, ainda mais para os ouvintes que vão ouvir essa palavra aí, né? Não estamos falando aqui de espancar filho, é educar o filho, corrigir o filho, para quem não venha fazer, né, coisa errada, não só naquele momento de pequeno, mas depois ele não crescer fazendo as coisas que vão trazer aflição e angústia para o seu coração. Então vamos lá. Então, irmãos, versículo Provérbios 29, capítulo 29, versículo 15 e 16. Para entender isso aí. A vara, então está falando que tem um objeto. Domingo passado mesmo, o pastor Daniel falou que sobre uma vara de marmelim, que a mãe dele pegava para dar umas varadas nele, quando ele fazia bagunça. Então, a vara, está falando uma vara ali, é verdadeiramente uma vara. É a repreensão, e a repreensão dão sabedoria. Quer dizer, ele vai falar, você faz isso, porque senão você vai apanhar. Mas a criança entrega a si mesma, o conhecimento dela mesma, envergonha a sua mãe. Já viu aquela criança, quando você está num lugar, você fala, não faz isso, aí que ela vai fazer. Mas talvez por causa de quê? Porque quando ela está pequena, você passou a mão na cabeça dela. Ó, não faz isso. Mas ficou por aquilo mesmo? Não tem um tapinha, não tem nada, não tem um castigo de você, não vou te dar aquele carrinho, não vou te dar aquele... Um exemplo assim que estou dando. Cada um tem um jeito de corrigir o filho. Mas ali está falando, né, da gente de vara. Olha lá, a vara é a repreensão, e a repreensão dão sabedoria. Para quando ele crescer, pequena pessoa, a criança é inocente. Ela chegar um menino aqui, pode pular aí dentro aqui, ó. Ele pula aí dentro, e ele vai para lá, vai para aí, está brincando. Mas, então está falando, ó, a vara e a repreensão
dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, ela mesma cuidando dela, envergonha a sua mãe. 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Então, nós estamos vendo aí fora, né, como é que está, né, a sociedade, como é que estão as pessoas. E nós estamos aqui na nossa, buscando a presença de Deus, nós estamos aqui louvando ao Senhor, pedindo bênção ao Senhor, pedindo resposta ao Senhor, buscando cura no Senhor, buscando nos encher do Espírito Santo. Então, e os outros lá se multiplicando, tá lá os ímpios se multiplicando, também se multiplicam junto com ele as transgressões, mas os justos verão a sua queda. No final, é queda deles e a vitória para nós aqui. Hoje parece que estão ganhando, estão aproveitando a vida, mas amanhã eles vão analisar e vão ver que quem estava certo era nós, e nós vamos ver a queda deles. E já estamos vendo de muitas pessoas. Então, irmãos, deveriam, nos dias de hoje, os pais fazer verdadeiramente uma programação para ter filhos. Por causa de quê? Um preparo espiritual, orientações, não para o casamento, que isso já, em muito lugar já tem isso aí. Quando tem casamento, né? Que está tendo muito ajuntamento, ou contrato. Se deu certo, fica, se não deu certo, vai embora. Então, deveria, quando a pessoa vai casar, já tem orientação, mas deveria ter um preparo espiritual também para ela ter programação dos filhos. Por causa de quê? Vamos programar aqui, nós vamos ter o filho, nós vamos fazer isso, isso e isso. Porque às vezes o pai quer corrigir, a mãe não deixa, tem isso também. E às vezes a mãe quer corrigir, o pai não deixa. Não, tadinho do filhinho. E lá quando ele tiver, hoje ele está novo. Hoje o menino está correndo, você está correndo atrás dele, aí você pega ele, você traz ele pelo braço, traz ele pela orelha, vai por aí afora. Ainda está arriscado alguém lá de fora, ainda vê isso acontecendo e chamar a atenção sua assim, ela está batendo, mas o menino é seu filho. Então, não está falando para espancar ele, mas está falando para você corrigir ele. Fique bem claro, ninguém está falando para você espancar neto, espancar filho pequeno, não é isso não. É uma correção, você educar o seu filho, os caminhos que ele deve andar, para quando ele crescer, ele não se apartar dele, ele não se desviar dele, para crescer na presença de Deus, mostrar também a educação, a moral, o civismo. É isso tudo que é preciso entender, nós aqui dentro dessa palavra, que as famílias precisam entender. Agora não, muitas pessoas vão colocando filho no mundo. Aí, verdadeiro no mundo, porque ele não cuida não, vai deixando na rua, aí a criança aprende lá na rua. E lá na rua assim, a gente já sabe como é que funciona. Nós aqui, quando nós éramos criança lá no bairro onde eu morava, muitas coisas eu aprendi foi na rua. Porque lá em casa, a minha mãe foi mãe de 11 filhos. Então o que acontecia? Quando ia saindo, ia crescendo um pouquinho, já ia saindo de perto dela, aí tinha outro lugar, um no peito e um na barra da saia. Então, aí o que acontecia? Já ia afastando. Aí minha avó ajudava a criar, minha avó morreu já de bastante idade lá em casa, mais de 100 anos, 105 anos praticamente. Então, irmãos, isso no papel, que diz que naquela época, quando ia praticamente registrar a criança, já ia andando. Então, a notícia da família é que praticamente já morreu com 110 anos. Mas até uns 90 anos, minha avó pegava a gente pela orelha mesmo. Pegava, porque minha mãe tinha as crianças pequenas para cuidar. Os que iam saindo, minha avó, na que chegava, minha avó já estava lá esperando. Mas foi uma avó muito boa, educou a gente, graças a Deus. Lá em casa, né, nós somos pecadores, somos falhos, mas ninguém virou bandido, graças a Deus. Ninguém precisou ser preso, ninguém teve isso, nem aquilo, graças a Deus. Por quê? A minha mãe sempre, dentro das limitações dela, do conhecimento, da pouca instrução que ela tinha, ela é uma mulher sábia. Uma mulher que sempre buscou a presença de Deus e ensinou cada um de nós a seguir o Deus que ela acreditava naquela época. Então a gente tinha esse carinho, esse respeito. Então, amados, mas
conforme nós falamos, às vezes há uma divergência na criação entre os pais para a correção dos filhos. Às vezes você está aqui na igreja, você quer que seu filho venha com você, mas ele não vem porque você não educou ele, não criou ele na presença de Deus, então ele não vai vir. Porque ele falou assim: não, mãe, eu não vou não, mãe. Quando é pequenininho você traz, mas depois que cresce, você para trazer ele amarrado, aí já tem opinião própria, tem opinião formada. Então, irmãos, tem um ditado popular aí que fala assim: o mal se corta pela raiz. Então começou, você já corta o mal pela raiz. Essa criança aí, esse menino aí está complicado, eu vou educar ele, vou encostar, eu vou enquadrar ele e vou falar com ele como é que tem que ser. Porque nós mesmos aqui, talvez lá atrás, no passado, nós fizemos muita coisa errada, porque talvez nossos pais não ensinaram a gente. A gente foi aprender muita coisa na rua. Então, irmãos, existe aí, a gente vê aí os pais passando sufoco por causa de quê? Existe aí um tal de cipó chumbinho, sei quem conhece, que ele fica em cima da mangueira, ele dispara em cima da mangueira ali. Então, a mangueira nem manga não dá, porque ele sufoca a mangueira. Ele é uma rama, tipo um cipó, ele vai ficando em cima da mangueira, os passarinhos ficam ali em cima daquele ali, os passarinhos gostam daquele cipó, mas ele fecha por cima da mangueira ali, você tem que puxar aquilo com a foice para poder sair ali, para a mangueira respirar. Então, por que eu estou dando esse exemplo aí? Tem muitos pais sufocados, como essa mangueira, sufocado porque ele está na igreja ou está em casa, o filho está para a rua e não sabe o que o filho está fazendo, a hora que vai voltar, se vai voltar, aonde ele está ou aonde ela está. E você fica com o seu coração partido. Mas será que ele é totalmente errado? Será que quando ele era pequeno você não podia ter falado com ele? Meu filho é assim, assim, assado, e educar ele daquela forma que você queria, para você realmente, quando a idade chegasse, você a velhice chegasse, você não passasse esse sufoco? Então, irmãos, Deus está falando. É preciso, que a gente tenha verdadeiramente noção de família, de filho e de neto que vem. Às vezes muitas pessoas já estão cuidando dos netos. Você vai corrigindo ele ali, enquanto ele é pequeno, porque depois, quando você ficar mais velho ainda, ele já está grande, e hoje cresce rápido. Os meninos de 15 anos, você desse tamanho assim, ó. Como é que você vai encarar ele? Como é que você vai correr atrás dele? Você está com 70, 80 anos, como é que você vai atrás dele? Não vai. Provérbios 13, 1. Glória a Deus, vamos ver lá. O filho sábio, aquele que você educou, aquele que você verdadeiramente ensinou, instruiu ele, o filho sábio atende à instrução do pai, porque você veio trazendo ele de acordo com a sua vontade desde pequeno. Mas o escarnecedor, o zombador, não ouve a repreensão, porque lá quando é pequenininho, você deixou frouxo, a corda frouxa, e ele hoje é grande. Hoje ele se julga o dono da verdade. Aí o que acontece? É sofrimento, porque é seu filho, talvez é seu neto, que mora com você. E como é que você vai corrigir ele? Se tudo isso que você fala, ele fala assim: não, hoje nós estamos no século 21, eu estou certo. Aí você fica aí buscando, orando por ele, chorando, angustiado, sabendo, meu neto está assim, está assim. Quantos irmãos que a gente vê aí passando essa dificuldade? Irmãos, tem que conversar, trocar ideias. Nós temos aí, vendo aí vários avós aqui dentro da igreja, criando os netos aí na presença de Deus, que é uma bênção. Por causa de quê? A idade está chegando, rapidinho eles crescem. Aí vai começar a namorar. Quando é criada na presença de Deus, se for filha, ela vai vir trazer o namorado para perto de você, que ela mora com você, sua filha, no caso. Mas se for menino, ele vai sair, vai para casa namorar lá na casa dela. Onde que ela? Você não sabe. Quando é o filho criado na presença de Deus, assim: pai, vô, eu vou namorar, a minha namorada mora lá no bairro tal, e eu vou lá, nós vamos lá para 11 horas, 11h30 da noite, eu estou voltando. Eu estou conjecturando aqui, esse é o filho que foi criado na presença de Deus, porque se não for, 11 horas da noite ele está saindo. E a hora que ele vai voltar? Vai dizer assim com a mão, não vou nem falar. A hora que ele vai voltar?
Não sabe. Se voltar. Se voltar. Então, irmãos, tem pai e tem mãe passando sufoco, querem mudar o jeito do seu filho hoje, mas hoje ele está grande. Hoje ele está grande. Hoje ele tem seus próprios entendimentos. Hoje ele desmonta um celular e monta o celular e você só atende, né? E desliga, atende e liga para os outros. Mal você mandou uma mensagem. Não, isso faz de tudo. Faz desenho no celular, faz um montão de coisa. Então ele falou, ô vô, ô pai, ô vó, só não sabe não, é assim que faz, a gente te ensina. Ele tem 5, 6 anos de idade, você tem 50, 60 anos, ele sabe fazer um montão de coisa. E isso ainda está bom. E quando aprende as outras coisas lá fora? Outras coisas. Aí você vai imaginando o que tem aí para fora para ele aprender. Misericórdia. Irmãos, em Provérbios 22, 6, ali fala a instrução. Que diz lá assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, aleluia. Então tem que educar. Às vezes, conforme eu falei, lá atrás a gente não foi educado, mas graças a Deus, o Senhor nos tocou, nós entregamos a vida para o ser justo, e nós somos transformados, hoje nós estamos aqui. Entregamos a vida para o Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui. Nós somos tocados, mas já com outro entendimento lá, talvez mundano. Mas teve tempo para nós, ainda tem tempo para muitas pessoas lá fora entregar a vida para Jesus. Mas será que se nós crescêssemos na presença de Deus, nós passaríamos por muitas coisas que nós passamos? Tem muitas pessoas que nascem e ficam juntas na presença de Deus, mas talvez quando está já com 30, 40 anos, quer experimentar lá fora. Aí quebra a cara e às vezes dá para voltar. Tem a palavra do filho pródigo que fala isso. Ele pediu a sua herança, saiu, quebrou a cara e voltou. Mas tem uns que não conseguem voltar. Quer dizer, ele deve ter pensado assim, ele está falando assim, por que eu fui sair? Passou fome, comeu praticamente lavagem, comia comida com os porcos, as bolotas, perdeu tudo. Mas ele voltou, o pai dele negou ele. Não, o pai dele recebeu de braços abertos e mandou fazer uma festa ainda, aleluia. Assim que o Senhor recebe aquele que se desvia, mas volta para os braços do Pai. Então tem jeito, mas é melhor não sair. Melhor não sair, porque às vezes não dá para você voltar. Porque lá na passagem, fala assim, levantar-me-ei e irei ter de volta com meu Pai. Irei ter com meu Pai. Ele levantou, ele mesmo se levantou. Ele mesmo teve força para levantar e voltar. Mas quantos não têm força para voltar? Quantas pessoas que já passaram aqui pelas águas aqui e bateram asa e foram embora? Não sei para onde, mas foram embora. Aqui eu não estou vendo mais. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso aí. Quando os pais ainda são jovens, ele aguenta. Mas a idade chega. A idade chega e aí fica complicado de você correr atrás daquele marmanjão de 15, 16 anos. Então, irmãos, que ainda tem coisa que a gente vai falar aqui que acontece. A idade chega. Quantos pais são xingados ou até agredidos pelo filho que ele criou, que ele alimentou, a mãe que deu mamar, né? Então, hoje ela é xingada pelaquela filha, por aquele filho empurrado, porque talvez ele está mexendo com droga, talvez está fazendo uns negócios que ele acha que é certo de fazer. E os pais que eram 17 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos de idade, quando ele nasceu, agora já está com 50, 60, 70, e ele virou um cavalão desse tamanho assim, dessa altura. Como é que você vai enfrentar ele? Então, muita coisa pode ser evitada. E por isso que eu estou falando, uma orientação, uma programação para ter filhos. Por exemplo, será que vai dar para a gente criar um filho de acordo com a gente está pensando aqui? Deus abençoa sim, mas tem pessoa que tem, igual na minha família, ela tem 11 filhos. Hoje em dia não dá para ter mais 11 filhos não, irmão. Hoje é um, né, estourando 2, vai por aí. Para por aí. Se caso surgir mais um filho, tem que cuidar, tem que educar, tem que ensinar,
tem que instruir, tem que falar para ele de Jesus, para lá na frente, quando ele envelhecer, ele não desviar mais dos caminhos do Senhor, e nem te aborrecer, e nem sua alma ficar de qualquer jeito aí, você apavorado, angustiado, porque o seu filho, você perdeu o controle sobre ele. Então, irmãos, é preciso a gente entender isso aí, que a vida passa rápido. Passa rápido. A palavra de Deus manda a gente corrigir. Corrigir. Provérbios 29, 17. Nós lembra ele aí, ó. Tá lá, ó. Provérbios 29, 17. Castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Não é a alma dele não, a tua alma. Porque você vai ficar em casa ou vai vir para a igreja, e aonde ele estiver, ele está estudando, ele sabe que o que é certo, o que é errado, porque você ensinou, porque a mãe ensinou, porque o pai ensinou, porque talvez o avô ensinou. Então, irmãos, é muito importante a participação, para você depois não ficar, pastor, olha para o meu filho. Quantas orações nós vimos aqui? Pastor, olha para o meu filho, né, porque está assim, assado e sumiu. Olha para minha filha, que ela cismou de morar com o namorado. E aí, como é que você vai fazer? Ela foi lá morar com o namorado. E aí eu falei, eu vou. Aí você fala, não vai não, minha filha. Não, eu vou sim, que ele é bacana, é o homem da minha vida. Quando vê, passa um tempo. Às vezes dá certo lá. Mas já começou, na presença de Deus não está certo. Mas não tem confusão, não tem nada. Mas às vezes tem. Aí dentro de 1, 2, 3, 4 meses está voltando. Com a mão na frente, outra atrás. Ô pai, ô mãe, eu posso voltar para cá? Não deu certo não. Aí como é que você vai fazer? Você vai jogar seu filho na rua? Você vai receber ele. Você vai receber de volta. Então, irmãos, a gente vê aqui, ó, 14, 15 anos você controla. Mas é necessário você ensinar a criança a andar nos caminhos do Senhor. O Senhor, Ele fala também nas passagens que nós precisamos ser igual criança. Mas Ele estava aqui, criança é inocente. Então, tem muita pessoa adulta, né, dentro da igreja, mas precisa ter o coração, a mente de criança, pura. Mas não tem. A pessoa está dentro da igreja, mas verdadeiramente, ela, na cabeça dela, ela está fora da igreja, que ela está aqui, mas está com os pés lá fora. Então, a gente tem que reparar isso tudo, irmãos, para a gente entender o que Deus tem para nós. Nem todos os filhos que são criados na presença de Deus também conseguem ficar também até o final da sua vida, da vida do pai, da vida dele, na presença de Deus. Não, quantos que saem? Sansão, ele foi criado ali no templo, foi criado ali junto com o pai dele na presença de Deus, mas quando ele cresceu, quando ele teve seu próprio entendimento, ele o quê? Ele caiu. Ele ficou o quê? Ele entrou na desobediência. Tinha nada de força em cabelo. Ele foi desobediente à voz de Deus. Ele caiu. Mas ele foi criado o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Mas ele caiu. Então, irmãos, tem muitos pais que falham na educação do seu filho. Por que eu estou falando isso hoje? Porque mais a gente escuta aí, olha para o meu filho, pastor, olha para a minha filha. Não quer dizer que não vai olhar que a gente está cansado disso não. Isso aí sempre foi assim, sempre vai ser. Olha para o meu filho, olha para a minha filha, olha para o meu marido, olha para a esposa. Aí já tem o caso de quando eles foram pequenos, como eles foram criados. Então, irmãos, nós precisamos analisar essas coisas. Então, se os pais, os filhos também observam muito isso. Se os pais bebem, quando o filho cresce, ele também vai beber. Vai estar vendo a bebida todo dia na casa dele lá, final de semana, churrasco, beber. A criança. E tem gente, erradamente, ninguém está julgando ninguém aqui não. Até por causa do público que vai assistir essa mensagem, ou está assistindo essa mensagem. Cada um faz da sua vida o que quiser. Mas às vezes ainda pega o dedo, diz que é para a criança não aguar, põe o dedo lá na cerveja e põe na boca da criança para a criança não aguar.
põe lá na cachaça e põe na boca da criança, para a criança, nossa, ainda ri ainda, ainda faz vídeo aí rindo que a criança é cara feia, irmãos, misericórdia. Então, se os pais bebem, os filhos também vão beber. Se os pais fumam, o filho vai fumar. Se os pais brigam, os filhos vão brigar. Se os pais falam palavrão, os filhos também falam palavrões. Por causa de quê? Ele está vendo aquilo ali, o dia a dia na casa dele é aquilo ali. E assim também a gente via muito isso, né, antigamente. O pai era da polícia, o pai era do quartel, né? O que acontecia? O filho já crescia, já entrava para o quartel, para a polícia. E aí vai também hoje em dia. O pai é bandido, a maioria dos filhos são o quê? Bandido. Mas tem muitos, graças a Deus, entregam a vida para Jesus e ainda prega a palavra ao pai dele ainda também. Então, uma via de duas mãos. A gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa tem que fazer. Nós temos que falar para os nossos filhos, falar para os netos sobre isso aí. Porque a gente não sabe o que ele vai decidir na família. Mas qualquer caminho que ele tomar, se ele tomar um caminho errado, você falou. Você falou para ele. Só que ele tomar, assim, as rédeas na mão, ele... dentro da consciência dele, dentro daquilo que ele entende, e ele estiver sofrendo, mesmo que você ensinou ele, você vai sofrer junto com você, é pai dele ou avô dele, vai sofrer junto também. Então, irmãos, mas tem muitos pais que sempre buscaram no Senhor, e seus filhos são uma bênção, aleluia. São uma bênção. Não, pai, é dia de Santa Ceia, vão lá, pai, não desanima não, pai. Está chovendo hoje, vão lá, pai, nós vamos buscar nossa bênção. Você me ensinou, nós já saímos aqui debaixo de chuva, agora meu filho, mas naquele tempo eu tinha 30 anos, agora estou com 50. Não, pai, vão lá, tem bênção lá, me leva lá na igreja, vão lá. Ou então já está dirigindo, eu estou de carro, eu levo o senhor, vamos lá. Que foi criado na presença de Deus e sente o poder de Deus e tem sede de Deus, aleluia. Que ele cresceu na presença de Deus. Então, amados, em compensação, os pais que nunca mostraram os caminhos do Senhor para seus filhos, eles não descansam, não têm paz, estão sempre angustiados. A culpa é deles mesmo. Porque a gente vai, amanhã eu falo com ele, depois da manhã eu falo, deixa ele crescer mais um pouquinho, e o tempo passa rápido, vai passando rápido. Quando vier ter um marmanjão de barba e tudo aí, mais forte do que você, como é que você vai fazer? Então, irmãos, é preciso falar isso aí. Então, por causa de quê? Quando a criança está crescendo e tudo mais, você vai mostrando. Aí, quando ela cresce mais, aí tem muitas coisas atraentes para ela poder ir, se você não ensinou lá atrás. Tem shows, tem carnavais e bailes funk, vai por aí afora. Você não tem sossego. Enquanto ela sai, enquanto ela não chega, você também não tem sossego. Por isso aquele provérbio que a gente está mostrando ali, você não tem sossego na sua alma, por causa disso. Então, irmãos, a sua alma não descansa. É angústia, é sofrimento, você fica ali ansioso, cada carro que passa, ou para em frente à sua casa, é ela que chegou, veio trazer alguém, veio trazer ela, ou é Uber, ou é o colega, aí você olha na janela, não é ela que está chegando, você olha lá no relógio, 1h da manhã, 2h da manhã, e ela não chega, ou ele não chega. Então, irmãos, nós temos que entender isso aí, porque nós aqui, nós somos fortes, graças a Deus. Mas uma hora você vai ser fraco, por causa de que a idade chega, então a sua perna não responde mais, do jeito que você quer responder quando você tinha 20, 30 anos de idade. É isso que nós estamos falando aqui, para a gente não passar por isso, ou evitar passar por isso, que talvez não tem como você controlar depois. Mas quando você cria seu filho nos caminhos do Senhor, ele se torna uma pessoa obediente, ele ouve você. Ele ouve você, ele pode estar com 30 ou você com 100 anos, ele ouve você. Mas meu filho, não faz isso que é errado, meu filho. Eu estou de idade, mas eu sei que eu já passei por experiência, eu já tive a sua idade. Ele ouve o pai dele, então eu falo, não vou não, porque meu pai não quer que eu não vou não, fala com ele, não vou não. Vou não, meu amigo, não vou não, porque meu pai, ele não quer que eu vou deixar meu pai triste, eu não vou. Mas quando o filho é desobediente, ele faz isso. Irmãos, então vamos lá. Mas quando os seus filhos estão no Senhor, eu posso dizer,
pode chamar ele para churrasco, pode chamar ele para carnaval, pode chamar para baile funk, pode chamar para onde quiser. Ele não vai. Ele não vai, ele fica com a família. Ele foi criado ouvindo a palavra de Deus, ele foi criado respeitando seus pais, ele foi criado ali dentro da obediência. Então, você já tem uma paz interior, se você tem paz no seu coração. Então, vale a pena, irmãos. Então, é preciso investir, né, nos filhos nessa situação. Irmãos, quando os seus filhos estão no Senhor, eu te falo, você pode ficar tranquilo, tranquilo que ele está firmado na palavra. E você tem parte nisso, que você ajudou nesse processo. Ajudou. Aí nós vemos aqui, irmão, orem pelos seus filhos, porque eles vão passar por experiência que você passou. Vão passar. Mas você mostrou que naquela experiência que você passou lá atrás, você talvez foi prejudicado, às vezes você deu sorte algumas, porque quando a pessoa não é cristã, ela dá sorte. Quando a pessoa é cristã, ela não dá sorte não, ela tem livramento de Deus. É livramento. Então, a gente quer que para o nosso filho o melhor. Se você andou de chinelo, você quer que seu filho ande de chinelo, você ia de chinelo para o colégio. Você quer que seu filho vá de chinelo para o colégio, honesto? Não, vai de tênis. Você quer comprar o melhor para ele. Ah, não gosto de tênis, não, o pai, o avô. Não, então você gosta, eu gosto de sapato. Você vai de sapato, mas de chinelo não. Lá tem que ir até de sapato ou de tênis. É um exemplo que eu estou dando aqui. Então, irmãos, é preciso a gente entender isso aí. Êxodo 20, versículo 12. Os filhos são herança do Senhor, aleluia. Herança. Então você tem que cuidar da herança. Honra, ela está falando para os filhos, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, aleluia. Então você tem que honrar o pai e a mãe, para que os dias deles sejam prolongados. Honrar como assim? Honrar o pai e a mãe, respeitando, porque vamos supor, tem uma gangue lá embaixo, brigando. Se o seu filho te ouvir, honrar a sua voz de pai, honrar a sua voz de avô, ou de avó, ou de mãe, e ouvir você, ele não vai lá. Se ele for lá te desobedecendo, o que vai acontecer? Aí está falando para honrar para o seu dia prolongar, é obediência. Quer dizer, se ele desobedecer, ele vai lá, quando vê, ele morre lá. Ele tem 16, 17 anos, morre lá no tiroteio. Agora, se ele obedecer o pai, ele não vai lá, porque o pai já passou por aquela experiência lá atrás, quando era mais novo. Então, irmãos, Deus deu essa palavra para nós justamente que muitas famílias que a gente está vendo por aí está tendo esse problema com o filho e outra coisa, vem machucando a gente, vem machucando cada um de nós. Que é o pai, que é o avô, que é o colega, que está ali, tem problema com o filho, você está orando para o filho daquele seu colega, ou orando para o seu neto que mora longe da sua casa, ou talvez tenha em outra cidade, mas a sua filha e o seu filho falam assim, ô pai, ora em casa, é que o fulano está assim, assim, assado. E aquele negócio vai te incomodando também. Até às vezes você pegar até ônibus aqui em outra cidade, para falar com o seu neto, mas talvez do jeito que ele foi criado, talvez não vai te ouvir, não, nem vou, isso aí já passou, não vou. Se eu vier aqui de lá para me falar isso aí, não, eu vou sair, se não tem nada a ver, só tem gente boa comigo. Você vai lá ver gente boa, você olha para os colegas dele, não tem gente boa e não, você pensa assim, mas não adianta. Ele já está com a mente dele firmada naquilo, e ele vai fazer aquilo. Então, irmãos, eu quero falar aqui agora, aqui, viu? O pastor, tem gente que fala isso com a gente aí, ó, dentro do escritório, ou aqui na frente, quando acaba o culto. Me descuidei, e não tomei conta. Eu falo assim, ó, tem jeito. O seu filho tem jeito, porque o seu filho é uma bênção nas mãos do Senhor. Continua falando, continua orando, falando com o meu filho, é preciso mudar de direção, você está na direção errada, você está indo para o lado da maldição, a bênção está para cá, aleluia. A bênção está para cá. Eu creio que o Senhor vai fazer uma obra na sua vida. Eu creio que o Senhor pode mudar os seus caminhos, como mudou o meu caminho, como mudou o caminho de cada um que está aqui, aleluia. Tem jeito. Não está perdido não, aquele que foi criado de qualquer jeito. Hoje em dia tem jeito, teve para nós, por que não vai ter para ele? Nós somos diferentes dele? Não, somos iguais. Agora ele tem que abrir o coração dele e deixar Jesus entrar.
Porque Jesus, ele não é, ele chega e arromba a porta de coração, ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, aleluia. Então, ele bate no coração e está batendo lá agora. Seja na porta do coração do seu filho, seja do sobrinho seu que está na adolescência, pré-adolescência, está batendo lá. Porque você está orando, você está pedindo, você está buscando. Talvez até na porta do coração do marido, da esposa que ainda é imaturo na fé. Deus estava lá batendo na porta para entrar e fazer morada lá dentro, aleluias. Glória a Deus. Então, irmão, tem jeito. Agora, lá no período da inocência, seria mais fácil esse tratamento, seria mais fácil essa conversa. Mas às vezes o pai mesmo, talvez, conforme nós falamos no começo, e a mãe talvez é uma criança grande. Nós estamos vendo aí muitos pais aí com 14 anos de idade, 16 anos de idade, ele não sabe nem cuidar dele. Como é que vai cuidar do filho que vem lá? Ou do filho pequenininho que está no colo? Quem que vai cuidar desse filho quando a filha ganha o netinho dele com 14 anos de idade? Ele vai cuidar da filha e do neto, é o avô que vai cuidar, ou a avó. Deus está falando, irmão. Quantas pessoas estão passando por isso aí? Eu escuto isso aí diariamente. Quando não é aqui na igreja, é telefone que toca para mim de parente meu, de família minha, para pedir a oração para fulano de tal, eu vou pedir oração para fulano de tal, vizinho meu aqui. É isso aqui. Ministério, é isso aí, irmãos. A gente não para. O ventre. Agora vamos lá na origem. O ventre da mãe. É importante a mãe conversar com seu filho ainda dentro da sua barriga, no seu ventre. Passar a mão na barriga. Isso aí a medicina já falou isso aí, né? Passar a mão na barriga, assim, meu filho, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção para sua mãe. Agora já começar a falar lá assim, eu não esperava esse filho, eu não esperava esse filho agora, e fiquei grávida. A criança lá dentro sentindo tudo, porque ele está ligado pelo cordão umbilical, está ligado direto na mãe, na fonte, a fonte está ligada nele. Ele vai sentindo aquilo tudo. Se a mãe está alegre, alegre ali a criança. Se a mãe está triste, aborrecida, porque aquela criança está sendo gerada ali por ela ali, aquela criança com certeza já vai ter problema. Ela precisa escutar, sim, eu te amo, meu filho, estou esperando aqui, praticamente estou até ansiosa para você chegar, e outra coisa, estou fazendo já o seu enxovalzinho para você, né? Aquele amor, esperando, ele sentindo que ele vai ser amado quando ele chegar. Mesmo que for uma gravidez que não estava esperando, a criança jamais pode escutar isso. Ou escutar a mãe falar com a mãe, tá vendo aí, você não se preveniu, você não se... Ai, tá grávida, tá vendo aí? Nós já tem 2 ou 3, agora a gente terá 4, tá vendo aí? Como é que nós vamos fazer? A criança lá dentro ligada na mãe. Então é importante a conversa da mãe com o filho, no ventre dela ainda. Pode perguntar a qualquer ginecologista aí, a mais simples que tiver vai te falar isso aí. Isso aí cientista já fala, se a criança sente direitinho, já passou. Tem vários livros falando sobre isso aí. Então, irmãos, é muito importante essa conversa. Provérbios 23, 13. Estamos encerrando para a gente fazer oração. Provérbios 23, 13. Está lá. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Quer dizer, se você ficar cutucando ela com a vara, você não faz mais isso não. Ela vai morrer por isso não, irmão. Eu não estou falando aqui de espancamento. Bater com vara na cabeça da criança, né? Pegar um pedaço de pau, bater na cabeça da criança, no corpo da criança. Não é isso não. Dá uma palmadinha nela. Pode ser com a varinha, tem que dar uma varinha, mas bater no lugar, ser devagarzinho na criança. Estou falando de espancamento, não de agressão, nada disso. Nós estamos falando ali, não, a palavra de Deus está falando, nem eu. Não reduz a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso ela vai morrer. Mas ela vai te respeitar, ela vai ter temor, não medo de você. Ela vai ser obediente à voz do pai, obediente à voz do avô, da avó. É isso que eu estou falando aí, tá? A palavra de Deus está falando, Provérbios 23, 13. Está falando isso aí.
Então, irmãos, uma palmadinha não vai matar o seu filho. Diferente que esse versículo aqui, acho que tem pegado isso para fazer aquela música. Ah, um tapinha não dói. Tem uma música que fala, um tapinha não dói. Ah, o tapinha é um soco, o tapinha é uma pernada, o tapinha é uma paulada que dá, não, que não dói. Tá falando para bater que não dói. Tem uma música que canta aí. Misericórdia, um tapinha não dói. Misericórdia. Então, irmãos, não estamos falando aqui para você colocar corrente no seu filho. Nós estamos falando aqui para você trancar o seu filho no porão. Nada disso. Maus tratos, nada. Nós estamos falando aqui para você conversar com seu filho. A vara, se for preciso. É conversar, instruir o caminho que ele deve andar para quando ele crescer, ele não se desviar dele. É isso que nós estamos falando aqui. Então, irmãos, parar com isso, quer dizer, criança quebrando tudo, aí que o pai fala, para com isso, meu filho está quebrando tudo, aí a mãe vem, não, vai pra cá. Aí o pai, não faz isso com ele não, deixa ele. Ou então, ao contrário, aí o que acontece? Quando crescer, já viu como é que ele vai crescer. Um quer corrigir, o outro vai lá e acha ruim com o outro. Não, o marido e mulher tem que estar em sintonia naquilo que está acontecendo. Se um exagerar demais, aí é diferente. Mesmo assim, nem pode chamar a atenção da esposa ou do marido perto do filho. Tem que chamar lá no campo, você exagerou com fulano de tal, não precisava fazer daquele jeito. Não precisava fazer do jeito que você fez. Mas lá longe do menino, senão o menino vai nadar de braçada. Ele vai falar assim, puxa vida, minha mãe, toda vez que eu fizer qualquer coisa, eu vou correr pro lado da minha mãe, que a minha mãe é minha amiga, ela me defende. Ou meu pai me defende. Então, deixa a mãe tomar a atitude que quer tomar ali, depois chega perto dela ou perto dele, o menino está lá para fora. Se esse menino vai ficar levado aí, porque você não pode, qualquer coisa eu vou falar com ele, você entra no meio, mas longe dele, perto dele lá e vai nadar de braçada, já sabe, fez bagunça e corre pro lado da mãe, esconde lá atrás dela, já sabe que você não vai lá porque ela defende, ou o pai defende. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, por causa de quê? Nós temos que orar bastante para os nossos filhos, orar bastante para o nosso casamento, orar bastante para a esposa, orar bastante para o marido, para ter entendimento que atrás daquele filho que você está criando ali, quando ele crescer um pouquinho, vai vir os netos. E se a sua filha, o seu filho for criado na presença de Deus, você pode ter certeza, a mesma bênção que você passou para ele, ele vai passar para o seu neto. Uma coisa vai puxando outra. Agora, se você passar maldição para ele, vai passar para o neto também. E para o bisneto, vai por aí afora. Então, amados, essa palavra que Deus colocou para nós, que isso aí deixa muito o coração angustiado. Aí você vai na igreja, você vem pedir para você que você precisa, dia a dia, mas você está pedindo também para o filho. Talvez você pede mais para o filho ou para o neto do que para você mesmo. Então, quer dizer, uma parte você podia estar conversando com Deus sobre várias coisas suas, sua vida espiritual, sobre o seu casamento, você, o seu cônjuge, né? Porque o seu filho já está até casado, você está orando para ele, lá na casa dele, lá na outra parte do Brasil, lá no final, na ponta lá do Brasil, lá no Chuí. Oiapoca é o Chuí, um está numa ponta, outro está na outra, você está orando para eles por causa de quê? Porque estão com problema, deu problema lá, doar em você aqui. Então, essa palavra, irmão, vamos continuar orando, porque a nossa família é uma bênção. Mesmo que você pense o contrário, porque está acontecendo isso ou aquilo, não importa, está profetizado. A nossa família é uma bênção em nome de Jesus. É uma bênção. Tem maldição na nossa família, não, é uma bênção. Se tiver, tem que cair por terra, ele está quebrado, está desfeito, toda maldição em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe.